De volta com o Viva a Voz, agora às 6 horas 32 minutos. Como a Vera falou anteriormente, o presidente Lula está falando mais com o Trump do que com Davi Alcolumbre. Hoje falou de novo. Isa Stachelin está de volta, traz para a gente o teor dessa conversa. Oi, Isa. Oi, Fernando. Olha, o presidente Lula telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediu que o governo americano revogue as tarifas que ainda incidem sobre os produtos brasileiros. Lula também fez um apelo pela cooperação com os Estados Unidos para o combate ao crime organizado internacional. Foi a primeira vez que Lula tratou desse tema de segurança diretamente com Donald Trump. E na conversa, o presidente brasileiro falou sobre a preocupação do crime transnacional usando o paraíso fiscal nos Estados Unidos, em Delaware, que estaria sendo usado para lavar dinheiro fraudado no Brasil. Depois da conversa, Trump disse a jornalistas na Casa Branca que teve uma conversa muito boa com Lula, que já teve algumas reuniões com o presidente brasileiro e que gosta de Lula. Lembrando que essa é a terceira conversa entre os dois. Na ligação de hoje, que durou 40 minutos, Lula considerou como muito positiva a revogação, do tarifaço de 40% em cima de produtos como carne, café e frutas, mas ressaltou que outros itens ainda são alvo desse tarifaço. Lula afirmou que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações em relação ao combate ao crime organizado. Ele citou recentes operações do governo para asfixiar financeiramente facções, como a atuação do PCC no setor de combustíveis, e frisou que os órgãos de segurança identificaram grupos que atuam a partir do exterior. O Palácio do Planalto informou que Trump ressaltou total disposição em trabalhar conjuntamente com o Brasil e disse que vai dar apoio a iniciativas bilaterais para enfrentar organizações criminosas. Fontes do Itamaraty disseram que esse contato de hoje foi muito cordial e que a ligação foi negociada entre os dois presidentes depois da última conversa entre Lula e Trump em outubro, quando o presidente brasileiro ficou com o telefone direto de Donald Trump. Fernando. Bom, obrigado. Isa Stachelin com informações em Brasília. Vera, vamos lá, 2 pontos importantes, né? Primeiro são os produtos que ainda são tarifados, tem café solúvel, tem uva, tem mel, tem pescados, tem ainda uma sobretaxa de 50%. E outra questão que envolve essa ameaça psicológica e militar na Venezuela, né? Olha, esses produtos eu acho que tem chance de serem isentos com o passar do tempo. A gente viu ali, enquanto a Isa nos relatava a conversa, a Globo News exibiu a fala do próprio Donald Trump a respeito da conversa com o Lula. Ele começa a falar, eu sancionei, aí ele fala assim, devido a certos acontecimentos. Veja que o Jair Bolsonaro não é mais nem citado pelo Trump, virou uma nota de rodapé, certos acontecimentos, virou um sujeito indeterminado. Mas aí ele fala em seguida sobre o Lula. Eu gosto muito dele, ele é muito bom. Então reforça essa questão de que entre eles rolou algum tipo de química e um certo entendimento ali. Então, as questões ideológicas que estavam no cerne do início do tarifaço parecem ter sido totalmente afastadas. E isso pode facilitar um entendimento para que também esses produtos sejam isentados logo ali na frente. São produtos que também têm muita entrada com o consumidor norte-americano. A gente sabe que a inflação nos Estados Unidos está ali aumentando em razão dessa política tarifária do Trump, que é absolutamente ali discricionária, vem da cabeça dele e ia causar esse efeito e realmente causou. Aí a outra coisa são as outras sanções que caem sobre o Brasil, aquelas de natureza política. Essas até aqui a gente não tem nenhum aceno de que podem ser revogadas, que são as sanções pela Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e contra outros integrantes do judiciário, inclusive também familiares do ministro. Até aqui, nenhum aceno nesse sentido. Com relação à preocupante incursão norte-americana militar aqui na América do Sul, sobretudo tendo a Venezuela como alvo, o Brasil está tendo que usar toda a sua experiência diplomática para prosseguir
com as negociações bilaterais de ordem comercial com os Estados Unidos, sem deixar que isso entre na pauta, porque é uma situação em que claramente o Brasil é contra a maneira como os Estados Unidos estão se colocando militarmente no continente, se arvorando um direito que o direito internacional não lhe dá, de decidir abater embarcações, decidir prender ou até mesmo atacar algumas embarcações que ele declare que estão transportando drogas. Então, tudo isso contraria as diretrizes de direito internacional e aquilo que o Brasil prega que seja a relação entre os Estados Unidos e o continente. Mas o Lula está tentando dar um jeitinho de fazer ali, nos fóruns adequados, a crítica a esse unilateralismo americano, sem deixar que isso entre e azede a negociação pela revogação do tarifácio. É uma sintonia muito fina. É difícil você conjugar as duas coisas, mas até aqui parece que está funcionando. E está funcionando não por outra razão, a não ser pelo fato de que os Estados Unidos precisam rever essas tarifas, porque isso está gerando um preço muito alto para o consumidor americano. Então, é isso que está na mesa agora. Os interesses dos Estados Unidos, os interesses comerciais, e o Brasil fazendo um bom uso disso e fazendo com que isso se reverta ali em um aspecto positivo para o Lula. Porque a família Bolsonaro levou essas tarifas e ele está conseguindo, com bom uso da diplomacia e da lábia, reverter uma situação que estava ruim para muitos setores empresariais brasileiros que, na origem, eram inclusive bolsonaristas.